Mais um episódio do CCM Conecta está no ar. Eu sou o Fred da CCM, junto com a Larissa eu vou conversar sobre o que a gente aprendeu com a pandemia e como a gente pode estar preparado para próximos eventos grandiosos como esse no Brasil e no mundo. Eu vou conversar com a doutora Margarete Dalcomo e com o doutor Denizar Viana. É isso aí, Fred. E vamos apresentar, então, nossos convidados ilustres de hoje. A doutora Margarete Dalcomo é médica pneumologista, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, é pesquisadora da Fiocruz e também membro da Academia Nacional de Medicina. O doutor Denizar Viana é médico cardiologista, doutor em saúde coletiva, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco hoje. Obrigada. Nosso prazer, né, Denizar? É um prazer compartilhar esse espaço com a professora Margarete e sob o comando da Larissa e do Fred. Gente, a gente está em junho de 2023, né? E a gente pode dizer com razoável certeza que o pior já passou desta pandemia. Então, com isso, assim, encarando bem ou mal, a gente conseguiu, em determinado, eu digo como sociedade, assim, como e como um conjunto, passar por uma série de dificuldades, uma ameaça enorme, e chegar aqui hoje de novo com uma relativa sensação de quase normalidade, né? Sempre não deixando e não diminuindo o risco que as infecções por Covid ainda representam para a população. Mas a gente pode dizer que está num momento em que a gente pode, de repente, agora parar e olhar um pouquinho para trás para entender aquelas coisas que funcionaram, o que a gente aprendeu, para com isso poder lidar melhor em situações futuras, como a doutora Margarete acabou de comentar, elas vão aparecer e é só questão de tempo e a gente tem que estar preparado para isso. Então, começando assim, a nossa parte de provocação aos doutores, eu queria tocar num assunto inicial, aproveitando alguns episódios que a gente acabou fazendo, que é sobre o aspecto da testagem e analisar um pouquinho como a gente se comportou e como foi possível a gente funcionar em relação a isso, identificar, testar e aí poder tomar as ações necessárias e como que a gente poderia se preparar lá na frente. Eu vou só falar de novo um exemplo meu próprio aqui, para servir de base assim, para a discussão. No nosso dia a dia, a gente acaba viajando muito, né? Claro que com a pandemia diminuiu radicalmente o número de viagens, por um tempo ficou completamente suspenso, mas chegou a determinado ponto que algumas viagens passaram a ser necessárias. Então, a gente tinha um protocolo, foi desenvolvido por um infectologista, e uma das coisas era que a gente precisava fazer uma testagem antes de viajar, para saber se poderia ir sem causar risco para ninguém, e depois de fazer o teste, ficar isolado, né? Porque naquela época ainda precisava de 3, 5 dias para ter o resultado do exame PCR, e depois, na volta, a gente tinha que voltar, fazer o teste e permanecer isolado até o resultado do teste. Só que nisso a gente precisava fazer o exame de PCR, que era o que tinha disponível na época. Ele era difícil de achar naquela época, laboratórios que faziam. Além disso, era um exame bastante caro e que tinha um tempo de retorno do resultado também um pouco alto. Na medida que o tempo foi passando e a gente foi desenvolvendo outras tecnologias, a gente foi tendo o teste rápido, né, que a gente pôde, em determinado momento, fazer na farmácia, né? De novo, tinha que marcar horário na farmácia e tinha um valor naturalmente não tão alto quanto o PCR, mas um valor alto para poder fazer o teste. E só no final da pandemia a gente passou a ter a possibilidade de comprar o teste na farmácia, levar para casa, ter em estoque e, tipo, quando tá com algum sintoma, já fazer algum teste. Eu queria saber se, na visão de vocês, essas coisas foram assim por conta da necessidade e o que era possível no momento, ou se seria possível a gente ter adotado uma estratégia um pouco diferente nisso, e se fosse diferente, o que poderia ser?
Olha, Fred, essa questão da testagem, né, é uma pergunta muito específica, né, porque houve tantos equívocos na condução da pandemia, né, e o primeiro deles foi a não percepção do que nós estávamos diante, né? Então, o Brasil foi um dos países, outros o foram também, mas aqui nós fomos apanhados completamente desprevenidos. E quando eu falo desprevenidos, não é porque não havia teste. Não havia teste, não havia coisa alguma. Não havia teste, não havia luva, não havia capote, não havia nenhum insumo básico dos que nós precisaríamos ter até para começar a enfrentar aquilo que logo após o Carnaval de 2020 já se avultou para nós como uma realidade. Então, essa questão da testagem, ela sempre foi muito estratégica e não eram feitos testes porque não havia testes, né? Então, não havia produção. Isso é a primeira questão que eu coloco. O Brasil não pode mais ser apanhado desprevenido diante de outras pandemias, no sentido da sua autonomia em fabricar coisas elementares, como fabricar luva, máscara, né? Eu mesmo escolhi protótipo de máscara para várias empresas, vários locais, porque não tinha máscara e você viu, quer dizer, uma pandemia que você vê enfermeiras num hospital em Nova York, na ilha de Manhattan, enroladas em sacos de lixo de plástico, é porque ela pegou o mundo desprevenido. Então, isso não pode mais acontecer. E a estratégia de testagem sempre foi, digamos assim, não era equívoca, mas ela era inadequada para o tamanho da demanda. Óbvio que nós sempre dissemos, centenas de vezes, que era necessário testar, testar, testar. Né? Outros países já tinham nos ensinado. Eu sempre defendi o modelo coreano do Sul, porque a Coreia do Sul, desde o início da pandemia, antes do Brasil, dos primeiros casos eclodirem aqui, a Coreia do Sul já fazia teste de PCR em sinal de trânsito. Colhia, pegava o telefone da pessoa, dava o resultado horas depois, e era uma coisa extraordinária. Então, tinha muito teste, fabricava-se muito teste. E nós ficamos presos a uma indisponibilidade, inclusive, de testes no mercado. A Fiocruz, onde eu trabalho, trouxe a si a responsabilidade de fabricar os testes, e nós produzimos testes para o Ministério da Saúde. Produzimos aproximadamente 150 milhões de testes de PCR ao longo do tempo que foram para o Ministério da Saúde, né? Mas, digamos, a maneira de fazê-los, quem deveria fazer e quando, isso não foi bem conduzido. E hoje está claro, né? Teve sintoma, teve contato, tem que testar. Testou, isola. Isso é uma medida de saúde pública que deveria ter sido equânime para todo mundo. Então, a testagem ela foi problemática por não ter teste, por não ter um discurso uniforme entre todo mundo, inclusive entre os próprios médicos, porque as pessoas não sabiam, né? Ouviam mal. Né? E desde o início, lembre-se que nós começamos, desde a testagem, a conviver com esse duelo permanente que acompanhou todo o processo pandêmico, de uma retórica oficial que dizia: não precisa testar, como não precisa fazer distanciamento físico. Né? E eu me lembro, né, e vocês devem se lembrar, vocês são jovens, boa memória, né, é que no dia 14 de março de 2020 eu dei uma entrevista na Rede Globo e eu disse: o Brasil tem 2 armas apenas para enfrentar a pandemia. Uma é o SUS, que é a grande arma que o Brasil tem, e a segunda é o distanciamento físico, é isolar, cortar a transmissão. Porque nós já sabíamos que era uma virose aguda de transmissão respiratória, que, portanto, a solução não era buscar remédio, era buscar vacina. Virose de transmissão respiratória aguda, a solução não é remédio, são vacinas. Então, assim, isso nós já sabíamos, porque isso a gente aprende na faculdade, né, Denise Arles, nas aulas de doença infecciosa. Então, assim, mas não foi bem conduzido isso. E é uma coisa que eu acho, Denizar foi gestor, enfim, trabalhou na reitoria da UERJ, então Denizar sabe isso, imagino que esteja de acordo comigo. Mas eu acho que foi a indisponibilidade, o equívoco e a falta de uniformidade nessas recomendações técnicas. E demorou muito para que nós tivéssemos disponibilidade de testes, e hoje nós temos testes disponíveis e, mesmo assim, isso não é feito da maneira, digamos, embora seja hoje barato, né? Você compra testes
razoável qualidade, enfim. Assim, nós tivemos também, por fim, no mercado, uma invasão de testes de má qualidade, né? Então, pessoas se iludiam fazendo testes que compravam na farmácia, e nós dizíamos, esse teste não serve para nada, porque eles tinham uma rentabilidade, um rendimento de que não passava de 20%, né? Então, assim, tinha 80% de chance de estar errado, né? Então, assim, era realmente só o teste de PCR que era o chamado padrão ouro, né, para nós naquele momento, né? Durante o primeiro 1 ano e meio da pandemia, assim foi, né? Vai continuar. Professora, como sempre, pontuou com muita clareza essa questão crítica da falta dos testes, e eu vou ilustrar. Eu estava no Ministério nesse momento, eu era secretário de Ciência e Tecnologia, Insumos Estratégicos, responsável por boa parte dessas aquisições. Quer dizer, o mundo entrou num colapso das cadeias de suprimento, por uma escolha do mundo ocidental de produzir esses insumos num país de mão de obra barata. Leia-se China e Índia. China e Índia concentram ainda boa parte da produção deles, inclusive dos insumos farmacêuticos. O Brasil é dependente de 95% das IFAs, que são os ingredientes farmacêuticos, né, básicos, dos seus insumos nessa área. Então, nós tínhamos um cenário no início que, quando despertou, e eu concordo com a professora, houve uma lentidão nesse processo, e boa parte também porque a gente não tinha as informações corretas da China. Eram em Wuhan, milhões de habitantes, 3 mil óbitos, você faz a conta, uma letalidade baixa. Quando chega no norte da Itália e vira um colapso, o norte da Itália é quase Suíça, né? Então, um sistema muito bem organizado, o mundo percebe, principalmente, ela vinha caminhando, nós aqui do hemisfério, nós aqui das Américas, percebemos a urgência de tomar atitude. E nos deparamos com isso que a professora comentou. Não havia disponibilidade e todos acessaram o mercado de uma maneira imediata para conseguir esses insumos. Não conseguimos. O americano, pelo seu poder de compra, entrou. E estou falando de ventiladores mecânicos, testes diagnósticos, insumos básicos, toda a parte. Tudo. Tudo. Teve até a história do avião que estava Sim, vindo e foi para lá. Nós compramos, desculpa, Fica à vontade. A Fiocruz comprou respiradores para o nosso hospital novo, que, aliás, foi construído em ritmo chinês, em 10 semanas, né, um hospital espetacular. E nós tínhamos comprado os respiradores, estavam pagos. Eles preferiram pagar a multa da compra e vender por um preço, certamente. Então, até isso nós vivemos, né, exatamente. E essa parte dos bastidores ela é interessante. Nós fizemos uma chamada pública internacional para comprar ventiladores, na época, ainda na gestão do Mandetta. E era um número importante. E surgiu logo um chinês querendo vender. Falou, eu ofereço isso para vocês num prazo curto, ficou aquela desconfiança, mas tem que depositar metade logo no banco suíço. Até isso nós tivemos de problema. Gente se aproveitando daquele momento para ganhos escusos. Então, eu acho que, dentro da tua pergunta, Fred, esse é um aprendizado. Nós não podemos mais correr esse risco. E temos que fortalecer, a exemplo do que esse governo hoje está fortalecendo, um complexo econômico industrial na área da saúde, que deve definir as prioridades, e isso é prioridade. Nós temos que ter esses insumos disponíveis e, principalmente, uma capacidade de produção local. Temos um laboratório, temos uma estrutura como a Fiocruz, capaz de desenvolver, como fizemos a transferência, inclusive, da vacina Oxford-AstraZeneca em tempo recorde, e foi possível fazer isso aqui. Então, eu acho que dentro desse aprendizado nós temos que ter a capacidade de produzir isso, porque só o poder de compra não vai nos dar esse acesso em tempo hábil. Exatamente. Além disso, Fred, né, tem uma coisa, acho que o Denizar lembrou muito bem, tinha até esquecido, Denizar, que você era o nosso secretário na época. É porque foi tão traumática a saída de vocês que ficou uma cicatriz assim, para nós, né, uma cicatriz indelével. Né? Mas eu acho que existem países, Fred, que têm, a Coreia era um exemplo desse, os Estados Unidos, de certa maneira, tinha, mas não tinha organizado da maneira adequada, o Canadá um pouco, né? Existem grupos de contingência que devem ser mobilizados diante de um processo epidêmico. Outras epidemias haverá entre nós, os seres humanos, e mais de metade delas, das que vão ocorrer, são zoonoses, são epidemias, são vírus, basicamente, que virão do mundo animal. O homem trata muito mal o planeta,
né? Então, assim, o habitat natural de muitos seres, né, tá violado, né, por ação humana. Então, isso certamente favorece. Se nós pensarmos no que está acontecendo na nossa Amazônia, o Brasil é um país não só de alto risco de reintroduzir a poliomielite, pelas razões que nós já sabemos da baixa cobertura vacinal, mas porque a Amazônia é um celeiro de vírus, talvez muito maior do que a própria China. E está cheio de coronavírus na Amazônia, então nós podemos ter uma nova epidemia nascendo no Brasil, inclusive nessa circunstância. Então, o que eu estava dizendo é que nós precisamos ter grupos de contingência. Então, grupos de contingência quer dizer administradores, médicos, estoque, insumos, prontos para serem acionados. Não é só médico, médico não resolve tudo, não, gente. Médico resolve um pequeno problema, né, de estar ali diante do paciente, mas médico fica doente, médico morreu muito, a mortalidade entre médicos foi enorme no Brasil, entre profissionais de saúde, de modo geral. Então, é preciso que esses grupos formados, existe o chamado EPSUS, né, uma coisa assim, né, Denizar no Ministério, mas não é suficiente. Tem que ter grupos regionalmente prontos a serem mobilizados. Como o CDC tem isso. Exato. Sabe modelo. Que isso que tu comentou agora de nesses grupos de contingência não ter assim ter pessoas com as diversas habilidades assim. Isso. Eu li uma entrevista do Dr. Anthony Fauci pro New York Times agora porque ele se aposentou, né? E uma das coisas que me chamou a atenção na resposta, numa das respostas dele, foi o entrevistador deu uma pressionada nele no tipo assim, tem muita gente que te critica porque mandou fechar, enfim, que tudo tinha que ser de determinado jeito e tal. E ele deu uma resposta pro entrevistador que eu achei muito sincera assim, e interessante. E ele respondeu o seguinte: olha só, eu sou um especialista em saúde. Se tu vai me perguntar o que é a melhor coisa para fazer, eu vou te dizer, no aspecto saúde, o que é melhor fazer. É melhor tu ficar em casa. É melhor tu fazer isso. É melhor tu fazer aquilo. O que não dá é para tu atribuir a mim as decisões que no final foram tomadas e como as coisas foram implementadas, porque eu sou um cara que se busca para saber a minha opinião como especialista nisso daqui. Claro que isso são coisas, por exemplo, distanciamento social, são coisas complexas que envolvem muitas coisas. Eu tenho a minha opinião em relação a isso, assim, estritamente pensando na saúde, que é o que eu tenho que fazer, mas a gente, né, tem parlamentares, etc., para tomarem as decisões. E eu olhando para a gente aqui, eu achei muito interessante, assim, porque ele ao mesmo tempo não disse que não defendeu determinada coisa, ele disse, não, eu defendi mesmo, porque naquele aspecto era o que eu tinha que defender. E ele, ao mesmo tempo, chamou atenção para uma coisa que eu acho interessante. Em determinado momento, como as coisas ficaram acirradas, né, querendo ou não, porque era um governo dizendo que não era nada importante, que não, sabe, que era uma gripezinha e que não podia chorar, sabe, que tinha que parar de chorar, uma coisa assim. E todo mundo dizendo, hello, o negócio é sério, é mais do que sério, tem um monte de gente morrendo. E no momento que isso realmente assim ficou pesado, basicamente a gente, quando ia ter qualquer conversa, eu tinha que ter do lado um especialista, um infectologista, um epidemiologista, porque senão a minha opinião não servia para, tipo assim, quem sou eu para dizer. E eu acho que isso é uma coisa que pode estar poderia estar acontecendo justamente porque eu notei um isolamento da ciência, né? Assim, ela acabou ficando quase contra a parede, né, no governo. Era uma coisa isolada, parecia que todo o governo estava contra, né? E a gente não teve uma colaboração de todos os setores e de todas as habilidades para a gente saber como é que a gente resolve a questão do teste, como é que a gente resolve a questão de suprimentos. Exatamente, né? Porque nós convivemos, como eu disse, eu ratifico o que eu disse, nós convivemos desde o início com duas epidemias, né? A epidemia de fato, real, sanitária, na qual nós precisaríamos tomar medidas, fazer coisas novas, para as quais nenhum de nós tinha preparo anterior,
né? A geração do Denizar, a minha, nós nunca tínhamos vivido. Bom, nós vivemos o H1N1. Eu participei do grupo do Ministério da Saúde há 16, 17 anos atrás, né? Eu fui do grupo também, da mesma maneira como fui junto ao ministro Mandetta, agora no início de março de 2020, mas naquela época nós também aprendemos muita coisa. E daquele aprendizado nós devíamos ter tirado muito mais práticas a serem incorporadas. Porque imagina, o Ministério naquela época, nós tínhamos aula até com engenheiros, né, da Infraero, para entender como é que se dava a ventilação dentro dos aviões, para sabermos, ao detectar um caso suspeito, quem nós deveríamos isolar. Então, essas medidas são medidas que deve haver, por isso que eu estou dizendo, não é possível que todos nós saibamos isso, estejamos em dia com isso de maneira homogênea. Não, nós temos outras coisas para fazer, mas é preciso que haja grupos prontinhos para nos alertar, né, Denizar, diante da próxima epidemia. Nós aprendemos que realmente é o distanciamento físico numa doença com uma capacidade, aquele R que vocês ouviram nós todos dizermos na televisão, todo mundo hoje sabe o que é o R, né? Que é a taxa de transmissibilidade. Enfim, era um R que assustava, porque ele variava muito. Nós tínhamos o sarampo, que é o mais alto de todos, era um R de 15, e aí tínhamos a gripe H1N1, enfim, e esse variava de 2 até 8 em algumas situações, em algumas variantes, né, Denizar? Então, assim, mas conviver desde o início, tendo que estudar tudo isso, ler, né? Eu me lembro que, assim, o meu escritório era uma pilha, a televisão não via, né? Porque só aparecia assim, né? Mas eram pilhas de papers que tinha que imprimir, nem era muito ecológico, né? Eu ia imprimindo tudo, porque tinha que ler aquilo tudo que ia saindo, aquela avalanche de produções científicas, né? Em 8 meses, eu me lembro que eu fiz esse cálculo, havia mais de 100 mil publicações com Covid-19. Hoje tem muito mais, hoje tem quase 300 mil publicações com Covid-19, não é só na área médica, tem na área da economia da saúde, tem na área da sociologia, da antropologia social, tem várias áreas, né? Porque isso foi algo que realmente, eu chamo isso, Fred, que nós vivemos a era ACDC, não é antes de Cristo, depois de Cristo, é antes da Covid, depois da Covid, porque a nossa vida foi partida um pouco por isso, né? Ninguém... É impressionante que mudou, assim, muitos aspectos da nossa vida, né? Não era uma questão puramente só de tu estar infectado, não estar infectado. Mudou tudo, mudou o jeito que a gente olha a TV, mudou o jeito que a gente come, mudou o jeito que a gente se relaciona. E ele fez uma menção à ciência, não sei se Denizar concorda, mas eu acho que aconteceu uma coisa boa, né? Houve coisas boas, Fred, nisso tudo, né? Nós ficamos mais perto da opinião pública. Isso é verdade. Né? Então, a opinião pública brasileira hoje sabe, eu tenho pacientes e amigos que são pessoas, inclusive, bem informadas, que nunca souberam, nunca tiveram a dimensão do que era, primeiro, do que era o SUS, segundo, do que as nossas instituições estatais poderiam produzir, da nossa capacidade de deglutir um problema e gerar mais conhecimento, de comunicar, de reconhecer que não sabíamos, né? Eu me lembro que um jornalista uma vez me disse, Denizar, mas é tão curioso como a senhora diz assim, alguma coisa ele quis dizer com jeito, né? Porque nós estamos acostumados, nós médicos e professores, né, Denizar? Um aluno faz uma pergunta, a gente diz, não sei. Por quê? Porque nós sabemos aquilo que está publicado, que está demonstrado, que tem evidência. E nós dissemos com toda tranquilidade, não sei. Né? Jamais a gente vai dar uma resposta, nós temos uma responsabilidade. E a opinião pública ficou sabendo disso, ela entendeu isso. Então, hoje, quando uma pessoa nos reconhece, né, a mim ou Denizar, qualquer um de nós que apareceu muito, né, e diga-se de passagem, a gente só recebe demonstração de afeto e de confiança, é algo que é um saldo realmente diferente. Né? Não é, Denizar? Sim. Professora, essa questão da comunicação ela é vital num momento como esse. E isso o Ministério perdeu. No início, eu estava com a equipe do Mandetta, era uma preocupação de transparência com a população, de comunicar, que não sabia. Havia um desconhecimento da história natural da doença, uma ausência de insumos, mas estabelecer um vínculo de confiança com a população, isso é vital. Isso foi quebrado. Nós tivemos a sorte de ter, eu acho que a professora personifica isso,
essa comunicação que ela atingia a todos os lares com clareza, com credibilidade. Isso passava confiança para as pessoas. Mas o Ministério perdeu isso. E perdeu também uma capacidade que o SUS tinha, que era a articulação estados, municípios e estados, União, estados e municípios. O Ministério, naquele momento, fragmentou e as ações foram totalmente desorganizadas. Os estados tomavam as suas decisões, municípios. Nós chegamos ao cúmulo, lá no Rio de Janeiro, de um município ter, a maioria estava assim, né? Uma escala no momento da vacinação, fases diferentes de vacinação, de faixas etárias, desarticulou tudo. O maior bem que nós tínhamos, que era o SUS organizado no tripartite, nós perdemos. E nós não podemos mais passar por isso. Nós temos que ter um grupo de contingência, mas temos que ter essa articulação. Porque a governança tem que ser do Ministério da Saúde. Exato. Nós perdemos isso. Acho que a mídia e a ciência, como o Fred comentou, foram nesse processo todo as instituições mais atingidas, assim, no sentido de deslegitimação, né? Sofreram muito com todo esse contexto. Então, acho que se uniu, assim, eu acho que o que foi mais, assim, mais atacado eu acho que houve essa união dessas duas instituições que são grandiosas e super importantes para tentar reverter todo o cenário. E com um detalhe, Larissa, né? Enfim, no Brasil, pelo menos, isso não foi em todo o mundo, mas no Brasil, nós conseguimos que foi outro saldo, digamos assim, positivo, né? Por caminhos tortuosos, mas acabou gerando um resultado positivo, é que todo o complexo midiático brasileiro, salvo raras exceções, diante daquela encruzilhada, tomou o caminho certo. Optou por ouvir quem realmente tinha alguma coisa a dizer. E nós conseguimos, assim, quase que expurgar, né? Talvez essa palavra seja um pouco forte, né? Mas tirar do ar, né, pessoas que, inclusive médicos, colegas nossos, enfim, que absolutamente desinformavam e que faziam que davam uma contribuição nociva à população, e não algo que passasse, em primeiro lugar, o que era verdadeiro, e segundo, sempre uma mensagem no meio do pior momento, quando morria 3.000 pessoas por dia. Né? Eu me lembro que houve dias em que eu falei 5, 6 vezes em momentos diferentes na mídia, e nós dizíamos, fique em casa. No Natal de 2020, Denizar, um jornalista me ligou e disse assim, é verdade que a senhora vai dizer no ar hoje que não pode ter Natal? Era 23 de dezembro. Eu disse, vou, por quê? Eu fiquei assim temerosa de que ele pudesse me pedir, imagina, jamais, pelo contrário, eu tive toda a liberdade de dizer o que eu queria, porque eles tinham certeza que eu não diria nada que não fosse verdadeiro. E eu disse, não pode ter Natal. Não pode ter Natal. Se você tem na sua casa, cancela, porque na minha já está cancelado. Não pode ter Natal. Quem fez a ceia, congela. E foi até engraçado isso, no meio daquela situação dificílima, dezembro de 2020. Mas nós fizemos isso. E eu acho que isso deu a nós todos e à própria mídia uma coisa positiva frente à população. Bom, além disso, os dados passaram a ser gerados, os dados que o Ministério da Saúde, nessa ocasião, ainda sob a gestão do ministro Mandetta, fazia, passaram a ser feitos por um conglomerado de órgãos de comunicação. E eram os dados dos quais nós nos valíamos. Não era o Ministério da Saúde, como disse o Denizar, que era quem tinha, que é efetivamente o cabeça de chave, digamos assim, que deve coordenar todas essas ações. É curioso isso, olhando nesse aspecto, assim, olhando para o lado positivo das coisas, que a gente também, como país e instituições, a gente percebeu, como o doutor Denizar falou, a gente tinha o horário da novela, né, ali, acho que era 5 da tarde, né, uma coisa exatamente. Assim. 5 horas tinha o horário da coletiva, em que se repassavam os números, etc., e aquilo foi abafado, amassado, destruído, né? E a gente, como sociedade, querendo ou não, teve a possibilidade de encontrar formas diferentes, e que daí, inclusive, deu uma plataforma ainda maior para os especialistas e para os médicos estarem presentes, porque antes, assim, a gente via o Wanderson, a gente via o Gabardo, o Mandetta, mas depois disso, a gente começou a ver todas as noites a doutora Margarete,
o doutor A, o doutor B, o doutor C, e a gente foi em algum momento confiando naquilo que estava vindo e realmente, como a doutora falou, foi uma coisa quase assim, com raríssimas exceções, né, as mensagens que estavam sendo colocadas eram o que se tinha de informação na hora e eram aquelas que indicavam os melhores caminhos. Então, a gente, como sociedade, apesar da tentativa de... eu não quero usar também palavras fortes demais, assim, mas apesar das tentativas de deslegitimizar tudo que estava indo para um lado, na verdade, a gente consegue, mesmo assim, arranjar alternativas de se comunicar e transmitir aquelas mensagens que a gente, como sociedade, mais ou menos concorda que são as verdadeiras. E, naturalmente, obviamente, tudo seria muito melhor se fosse tudo coordenado, né? Se o governo tivesse uma linha de comunicação que a gente pudesse confiar, né? Mas dentro do cenário ruim, que é não, como a doutora Margarete falou, olha, tem gente falando, o governo está falando uma coisa, a gente está falando outra, né? Dentro desse cenário, eu acho que um jeito de olhar positivo é que mesmo com um governo querendo falar tudo o contrário, ainda assim a gente vive num país que foi possível ter condições de arranjar meios de remediar essa dificuldade. Fred, isso é um sinal de que o Brasil tem instituições fortes, é um país democrático, em que mídia, academia assumiram esse papel que teria que ter sido governança do Ministério da Saúde. Então, nós demos exemplos de democracia por conta das instituições. Infelizmente, nós tivemos um número maior de óbitos que poderiam ser minimizados, mitigados, se nós tivéssemos essa coordenação. Nós poderíamos... Nada impediria de ter surgido uma cepa nova no norte do Brasil, como foi a cepa gama. Mas era previsível. Manaus foi o primeiro pico epidêmico ainda no começo de abril de 2020. Morriam 30 pessoas por dia, passaram a morrer 180. Todo mundo se lembra disso, Manaus abrindo cova rasa e tal, né? E eu um dia falei isso até na televisão e recebi quase que uma reprimenda assim de alguém, uma autoridade que me ligou e disse, mas eu falei, mas eu retruquei de maneira também muito suave. E eu disse, mas então tá ok, eu entendo o que o senhor está preocupado, mas isso quando surgiu a cepa gama, né? 7 meses depois. Por quê? Porque Manaus tinha tido isso, aconteceu esse número, eu disse, não tem nenhuma outra epidemia que eu saiba no estado do Amazonas. Então, aqui o senhor atribui que enterrava 31 por dia, precisamente, e está enterrando 178 ontem. Então, assim, não há nenhuma outra epidemia. Bom, mas era previsível porque isso ocorreu, nada foi feito, não houve lockdown, nenhuma escola foi fechada, nada. Tudo começou a vida como dantes, né? E era, portanto, previsível que surgisse uma cepa. O que não era previsível era ter ocorrido a tragédia de Manaus com falta de oxigênio e com o comportamento absolutamente negligente frente à população que foi deixado fazer sob a égide do Ministério da Saúde da ocasião. Então, isso é algo que faz parte desse excesso de cicatrizes que eu digo que nós levamos e que não precisariam ter ocorrido. Né? Que surgisse uma cepa nova, rapidamente nossos virologistas, tanto na Fiocruz quanto em outras instituições, né? Lembrando que as nossas instituições deram resposta, né? O vírus chegou ao Brasil, as moças aqui, né? Porque foram 3 mulheres, né? A Jaqueline, a professora Esther Sabino, né? que desvendaram, né? Fizeram a genotipagem em 3 ou 4 dias, né? Também foi algo extraordinário no Brasil. Então, houve muitas coisas assim, pontualmente muito boas. Mas aconteceram coisas que isso tem que ser contado e recontado para que não ocorra mais. É aquela coisa, medidas as devidas proporções das grandes tragédias humanas, né, que não podem ser esquecidas e não podem ocorrer nunca mais. O que aconteceu no estado do Amazonas não pode se repetir em nenhum outro lugar
sob pena de nós realmente perdermos o que de mais precioso nós temos, que é ser humanos, né, Denizar? Então, assim, ver gente morrendo por falta de oxigênio, quando todo mundo sabe que Manaus é uma cidade longe, difícil logisticamente, e, portanto, a tal da contingência a qual eu estou me referindo deveria estar preparada, tinha que ter estoques guardados de oxigênio, exatamente porque é difícil chegar lá. De qualquer meio de comunicação é difícil chegar em Manaus. Então, assim, houve esse tipo de coisa, mas eu acho que assim, esses dados positivos, né, como, por exemplo, a própria imprensa, a grande imprensa, ter filtrado e nós termos conseguido um pouco calar as vozes que, na verdade, acabaram resultando numa outra tragédia paralela, que é o que eu estava dizendo, nós vivemos 2 epidemias, né, e a outra é essa que, a meu ver, é a mais perversa de todas, que hoje continua vigendo no Brasil, que é a utilização das redes sociais para não apenas desinformar, como dar informações equivocadas, comprometendo coisas bonitas e tradicionalmente incorporadas à cultura brasileira, como, por exemplo, a confiança na vacinação. O PNI do Ministério da Saúde já nasceu para dar certo, ele já nasceu um sucesso, há 50 anos atrás, né, Denizar? O brasileiro adora, né? Todo mundo trabalha, já viu isso, o orgulho com que pai e mãe apresentam a cadernetinha da sua criança toda preenchida, e isso ser colocado em dúvida, isso ser jogado por terra, como isso não fosse um valor culturalmente assimilado no Brasil, foi algo que para nós é muito difícil. E isso continua, né? Infelizmente, né? Nós estamos vivendo taxas de cobertura vacinal muito baixas, e isso certamente é fruto do uso, a meu juízo, criminoso, eu diria, né, sem nenhum pudor de usar esse termo, das redes sociais para desinformar, para trazer o medo, né, diante. E uma pessoa com medo é a pessoa mais frágil que existe. Então, diante de alguém com medo, que perdeu alguém querido durante a pandemia, traz essa dor dentro de si, você dizer, olha, não vacina seu filho, né? Mesmo você perguntando aos pais, né, eu pergunto sempre isso, Denizar, eu falo, o senhor se perguntou, você, a mãe, né, você se perguntou quando você dá aos 6 meses de idade uma vacina na coxinha do seu bebê, que agora era penta e agora já é hexavalente, né? São 6 vacinas, você nunca se perguntou de que elas eram, por que você está preocupada agora com a vacina, com a baby, que tem que ser dada no seu bebê? E aí as pessoas, porque também ninguém pensa, entende? Porque ninguém está fazendo essa reflexão. Mas eu sempre faço, quando algum pai ou mãe, eu recebo esse telefonema umas meia dúzia de vezes por dia, organizado, deve receber também, né? Enfim, se vacina, se não vacina. Tem uma questão que vocês trouxeram, assim, que é uma coisa que me preocupa pessoalmente, que é essa questão, assim, a gente tá saindo, né, da pandemia agora, né? Esse ano que foi, então, decretado o fim da pandemia. Mas é um evento muito recente ainda. Só que no nosso imaginário, talvez por toda essa aceleração do mundo, a vida é muito corrida, a gente está em junho e o nosso cansaço já é de o quê? Outubro, novembro, né? De tanta coisa que a gente faz. E isso não é a gente aqui especificamente, isso é todo mundo, né? Qualquer pessoa que a gente fala, a gente sabe que está numa vida muito acelerada. E a impressão que dá é que a pandemia aconteceu há muito tempo. Então, eu escuto as pessoas dizerem, porque na época da pandemia, como se fosse uma coisa muito distante. E a gente tinha um imaginário, assim, de o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo, no sentido de a gente nunca mais vai poder abraçar as pessoas. Vocês lembram disso, né? A gente vai ter que usar máscara para sempre. A gente tinha um imaginário que caiu por terra, que hoje a gente tem uma vida normal, entre aspas, muito parecida com o que era antes. O que vocês acham dessa impressão que dá, de que foi há muito tempo? Isso também pode pesar nessa questão de a gente ter em mente esses aprendizados para uma situação que possa ser similar no futuro? Larissa, todo grande choque, e isso seguramente, pelo menos da nossa geração, foi o maior, né? Mudou, é o ACDC, ele transforma a nossa percepção. Eu comento isso, era muito comum quando eu estava médico ainda atendendo pronto-socorro, chegava uma pessoa de um acidente automobilístico, uma coisa óbito, as pessoas entram num estado de confusão. A pandemia ela foi tão marcante em termos de mudar a vida das pessoas
e que essa retomada, ela parece que está... Há também uma expectativa assim, de tentar afastar isso, porque foi muito ruim do ponto de vista da saúde mental, do afastamento, a população idosa que foi muito penalizada nesse processo e precisa de sociabilidade, é parte, né, do envelhecimento saudável. Eu acredito que isso tem um componente, entendeu? Deixa eu esquecer o que aconteceu ali. Tanto é que, se você olha, inclusive, os números da economia, houve um boom. As pessoas estão indo mais aos restaurantes, festas, porque parece que quer intensamente viver e virar essa página. Tem um lado positivo disso, do resgate, mas é o que a professora falou, a gente não pode esquecer o legado, tanto positivo quanto negativo, para não deixar que isso se repita. Talvez essa seja a comunicação importante. E eu acho que essa negação, ela é quase uma necessidade de natureza psicológica, né, Denizara? Assim, eu tenho famílias que perderam, né? Tenho amigos que perderam o pai e a mãe na Covid-19, né? Não é fácil você enterrar o seu pai numa semana e 12 dias depois enterrar a sua mãe, que não soube que o pai tinha morrido. Então, isso é algo que realmente modifica a maneira de percepção. E esse é um amigo querido, assim, e ele me disse, bom, agora eu vou fazer uma nova escalada, eu vou escalar o Kilimanjaro. E ele está lá, tomara que aconteça tudo bem. Mas, enfim, é porque é preciso. Então, cada um vai encontrar a sua maneira de purgar o sofrimento que teve. Mas a negação faz parte do processo da contemporaneidade, né? Ela faz parte das relações líquidas, né, às quais se refere o Zygmunt Bauman, né, o mundo. E isso é muito, para mim pessoalmente, né, não sei o que Denizar pensa, mas assim, a mim pessoalmente isso é muito aflitivo, né, essa coisa desse mundo líquido, superficial, e eu acho que nesse sentido, né, eu não sou uma estudiosa disso, mas sou muito curiosa, né, o que é que essas redes sociais podem fazer no sentido de dissociar e não é só contaminar, é de desmembrar, de tirar esse liame tão bonito entre nós e a nossa memória. Não é possível esquecer, não é bom esquecer. Né? Uma cicatriz, ela fica, não adianta, você não pode tirar a cicatriz. O maior cirurgião plástico do mundo, os cremes mais caros, vão apenas atenuá-la, mas não vão tirá-la. E uma cicatriz na alma, então, essa você não tira de jeito nenhum, porque eu estou falando da memória. Né? Então, essa negação a qual se dedica de maneira também, de novo, perversa, se dedicam às redes sociais, eu acho que tem feito muito mal, né? Sobretudo aos mais jovens. Né? E foi muito difícil também, não só para os velhinhos que ficaram sozinhos, né, em países europeus, foi muito difícil, né? Porque as pessoas vivem muito sós. Eu estava na Espanha, Denizara, 2 semanas atrás, e tinha saído no jornal que esse é um exemplo claro do que é a solidão humana e que a pandemia botou a nu. Né? Tinha sido encontrado num prédio na Espanha, em Madrid, fazendo reforma da fachada, e as pessoas trabalhando viram de uma janela que havia um esqueleto na sala. Era uma senhora que morava sozinha, que morreu na pandemia há 3 anos atrás, e nunca ninguém deu falta, nunca ninguém procurou. A porta era grossa do apartamento, então provavelmente não teve cheiro, a janela estava fechada, eles viram pelo vidro, né, o andaime. Então, eu, quando li essa notícia, eu falei, meu Deus, isso é o exemplo do que é a solidão humana. Isso foi agora, né? Tem 2 semanas. Eu vi uma coisa parecida também, mas num país asiático. Lá, os idosos que vão ficando... Porque os filhos estão muito indo estudar no exterior, morar no exterior. Então, tinha um prédio... Bom, aquelas coisas assim que, sabe, o prédio não é tipo 80 apartamentos, é 800 apartamentos, uma coisa assim. E ele era um pouco afastado, então é numa área que era mais industrial há mais tempo. Então, os pais ficaram morando nos apartamentos enquanto os filhos foram saindo, e eles vivem bastante, né? Então, com uma idade avançada. E era um prédio com uma coisa mais ou menos parecida com isso, só que um pouco mais assustadora. Como era muitos idosos morando sozinho numa área que era um pouco isolada, não acharam acharam várias pessoas que
faleceram, ninguém não perceber, mas assim... Foi macabro nesse sentido. Macabro completamente. Foi muito macabro. Coisa... Mas isso é uma imagem hiperrealista, né? Porque ela existe. Não é uma figura de linguagem, não é uma retórica, nada disso. É um hiperrealista mesmo, né? Mostrando a solidão. E essa solidão ela ficou muito marcada. E na nossa cultura brasileira, porque na cultura oriental isso é até relativamente normal, mas para a nossa cultura foi muito violento, porque a nossa cultura é a cultura que os netos adoram visitar os avós, né? E aquela coisa de ver a gente da janela embaixo, né? Os netinhos, isso foi algo que violou muito, mesmo nos meios mais pobres, mais desvalidos, né? Nós fizemos trabalho na Fiocruz, na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, que é uma comunidade difícil, né? Violenta, né? Então nós estamos ainda, né? Até lá temos projeto, eu fui várias vezes lá, e era muito difícil, né? Ver aquelas pessoas nas casas e fechadas, as casas eram pequenas, então a violência doméstica aumentou muito no Brasil, né? Enfim, as mulheres sofreram, isso é algo que eu realmente vi de perto, as mulheres sofreram muito na pandemia, porque elas ficaram em casa com o filho fora da escola, com o marido, e nesse meio social não é fácil, não é aquela coisa prazerosa que seria para nós, né, Denise? Uma maravilha, muita gente sem né? trabalho também, Você né? faz uma comidinha hoje, eu faço outra. Não, era dureza, dobrava o trabalho, triplicava o trabalho. As mulheres sofreram muito, as mulheres pobres sofreram muito durante a pandemia. Então, tudo isso nos marcou, então eu entendo que essa necessidade quase terapêutica de negação, assim, ela é um fato. Ela terá os mais que podem vão tratar isso com seus psicoterapeutas, etc. E os desvalidos vão continuar no desvalimento, na exclusão social, né, Denise, de uma maneira realmente muito, muito ruim. Mas foi muito duro para as mulheres, eu não tinha pensado nisso, até que eu vi como é que era. Falei, meu Deus, como a nossa vida é boa, né? Porque o que tem? Eu chegava em casa, né? A gente adquiriu hábitos novos, né? Eu chegava dos hospitais, mesmo depois que eu fiquei doente, né? Com Covid-19 e voltei a trabalhar normalmente, e chegava em casa, entrava pela porta dos fundos, trocava a roupa ali para poder... Eu tinha medo de contaminar meu marido, que estava vivo, né? Depois faleceu, né? Mas, enfim, e eu tinha esse cuidado. Mas era quase uma coisa automática. Mas era diferente, porque quem não tem nada, não tem outra entrada, não tem outra maneira de fazer isso. É totalmente diferente. Então, as mulheres sofreram muito. Essa é interessante. Eu acho que até é uma hipótese que tem que ser pesquisada. Essa quebra dos vínculos familiares, porque foi uma ruptura num país latino como o Brasil, em que isso é um laço muito forte. Essa relação de neto com os avós. A gente rompeu isso. Você ouvia relato de pessoas que levaram um ano e pouco sem ver os pais. Isso é muito doloroso e as sequelas estão aí. Com certeza. Gente, olhando de novo com aquele olhar positivo para a gente encerrar a nossa conversa, com todas essas dificuldades que a gente, enfim, passou nesse período, e assim, aquelas dificuldades, aquelas que foram que se apresentaram na nossa frente, e também aquelas que a gente criou para a gente mesmo, a gente como espécie, assim, como a gente de alguma forma colaborou e desenvolveu maneiras de lidar com um acontecimento com uma escala que não se via há pelo menos 100 anos, num tempo razoavelmente curto. A gente teve vacina 1 ano depois. Espetacular. Com todas as dificuldades que a gente já comentou aqui, mas a gente conseguiu, como planeta e como espécie, a gente conseguiu desenvolver vacina, a gente conseguiu aprender num tempo que, óbvio, que para a gente foi muito dolorido passar 1, 2 anos com esse distanciamento, com um monte de insegurança e ansiedade em relação a isso. Mas se a gente for olhar e comparar com o que a gente teve antes, a gente também pode
ficar de alguma forma orgulhoso e feliz que num tempo relativamente curto a gente conseguiu encontrar alternativas, mesmo com a pior de todas as coisas, que eu acho que é justamente a gente estar brigando entre a gente mesmo, né? Porque foram sempre... Tudo foi cercado de muito embate, né? Funciona ou não funciona, tá certo ou tá errado, eu sou de um jeito, tá de outro. E mesmo assim, a gente conseguiu desenvolver vacina com dificuldade de distribuir, aplicar, ter uma razoável assim, cobertura e uma proteção para que a gente pudesse sair de novo de casa. Mas nós não diminuímos a nossa desigualdade. O Brasil tem milhões de doses de vacina, o Denizar certamente sabe isso melhor do que eu, que sequer consegue doar, porque foram compradas a maior, não foram usadas, porque foram desestimuladas a serem usadas, e que vão certamente perecer. E em outros lugares do mundo não tem, nem tem. Não se consegue doar, porque países como a África, os países africanos, não conseguem receber, porque não tem logística para receber vacinas, não tem geladeira, não tem como fazer chegar a vacina às pessoas. E isso é um fato. Então, o mundo... Eu escrevi um artigo de jornal de Denizar, que eu terminei dizendo isso, e eu continuo acreditando nisso. Está na hora do Homo sapiens redescobrir o seu lugar no planeta. Porque depois de tudo isso, né, Denizar, esse excesso de tudo, né? Excesso de descoberta, excesso de sofrimento, excesso de luto, né? Um luto que a gente pressentiu, né, que ia ser assim, nós não é confortável, né? É muito consolador saber que nós fomos capazes de produzir vacinas em 1 ano, que hoje nós já temos remédio, que nós já estamos usando anticorpos monoclonais para tratar os doentes graves, que nós evoluímos na maneira de tratar os nossos pacientes, que todos nós, muitos de nós sabemos, não todos, mas que nós precisamos nos preparar melhor para um futuro próximo, que nós precisamos ensinar isso aos nossos mais jovens, aos nossos alunos, mas assim, nós não conseguimos em nada diminuir a desigualdade social, que é uma... Até aumentou, né? Aumentou muito. Então, isso é algo que o saldo, por mais que nós sempre passemos uma mensagem positiva, de esperança, né? Nós nunca deixamos, nos piores momentos, eu jamais deixei de passar uma mensagem assim, dá certo se fizer isso. Morria 3.000 por dia, né, Denizar? Mas a gente dizia, se você ficar em casa e mandar vir a comida, etc., e não sair de casa para nada, você vai impedir a transmissão, etc., etc. Então, assim, eu acho que não dá para esquecer, não é para esquecer. E a negação, ela tem que ser, de certa maneira, desconstruída, né? Usando um termo da moda, né, Denizar? Desconstruída no sentido de mostrar que lembrar faz muito bem, né? Lembrar. A história do homem não pode ser esquecida, gente. A história do homem é a história das epidemias, né, Denizar? Cada uma delas tem 2.500 anos que nós temos epidemias que nós sabemos, né? Então, assim, cada uma delas, algumas a gente nem sabe do que foi, se era varíola, se era sarampo, enfim, nós não sabemos, né? Possivelmente as primeiras eram todas varíola, né? Mas, enfim, mas cada uma gera alguma coisa. E as últimas, né, para passar uma mensagem positiva, as últimas grandes epidemias, antes da gripe espanhola, que foi faz 100 anos, né, foram as pestes negras do final do século XIV. E o que elas geraram depois daquela tragédia em que morreu 1/4 de toda a Europa, né? Elas geraram o renascimento. Então, vamos esperar que, apesar de tudo isso, de aumentar a desigualdade social, nós não podemos perder essa coisa tão doce que nos nutre, né, Denizar? Que é ter esperança e confiar no homem, né? Mas que o Homo sapiens está na hora de procurar o seu lugar de novo no mundo, tá. Então, depois de uma mensagem como essa e o Renascimento, que eu acho que iluminou todo o pós-Idade Média, eu faço sempre o paralelo, professora. Eu vivia a AIDS, o HIV/AIDS chegando, eu era residente, eu me lembro, era um momento em que você, só para dar uma ideia para vocês, a gente internava os pacientes numa enfermaria, eu era residente de um hospital universitário, e rapidamente você perdia os pacientes, a infecção, e aquilo era devastador. E pandemia também do HIV, foram
meses ou até anos para se definir primeiro o agente etiológico, porque o francês definia o vírus ligado à imunodeficiência, o americano galo, não, é um HTLV3, na verdade era o mesmo vírus, e depois teste diagnóstico, e a gente até hoje não tem vacina, não vou entrar no mérito. De repente a gente lida com uma outra situação também de desconhecimento, tudo bem, era um coronavírus, uma variante, mas a identificação foi rápida, o teste também e a vacina em tempo recorde. O que muda é que hoje a tecnologia nos permite isso, o conhecimento avançou muito. Mas para fazer frente a isso, para que isso funcione, você precisa de decisões políticas, você precisa de governança global, precisa de governança regional, para que isso, atrelado ao que a professora falou, de toda essa questão de contingência, para que a gente possa estar preparado para futuras pandemias, porque a tecnologia nos ajuda muito nesse momento, mas precisamos do ser humano para tomar as decisões certas na hora certa. Doutor Denizar, doutora Margarete, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi muito legal conversar nesse final de tarde. Eu desejo para vocês um ótimo final de evento aqui. A gente tem mais o final do dia de hoje e amanhã. E, enfim, vamos terminar aí como a doutora falou, com esperança, né, de que a gente possa aprender com aquilo que passou e que a gente tenha responsabilidade suficiente para lidar com essas coisas, para numa próxima a gente estar numa posição melhor para enfrentar uma ameaça como essa. É a geração de vocês que tem que pegar esse touro à unha. Isso aí. Vale a Vamos pena. lá. Vale muito a pena. Isso né, aí. Denizar? Vale muito a pena. Só faltou vocês me perguntarem assim, vocês não estão cansados? Não, nós não estamos cansados. Nós estamos muito contentes daquilo que nós pudemos fazer, daquilo que nós pudemos confrontar, né, Denizar? Enfim, desde de passar, né, fazer esse rito de passagem entre um grupo que havia uma interlocução entre nós, romper essa interlocução, recriá-la de outra maneira, criar uma nova maneira de comunicar. Então, eu acho que tudo isso passa uma imagem a gente faz uma noite bem dormida e se recupera e começa tudo de novo. Só uma palavra para a professora. Professora, a senhora não salvou só seus pacientes na senhora ponta está ali, no não. céu, né? O alcance do que foi feito, da sua comunicação, da clareza, da credibilidade, salvaram muitas vidas. Então, fica aqui um agradecimento à professora pelo legado. E o nosso agradecimento a vocês por tantas informações de altíssima qualidade e esse bate-papo que foi muito gostoso no final das contas. Obrigada pela participação. Hoje a gente fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta. Um abraço.